A gente deve buscar uma segunda bênção? Existe uma segunda bênção? Vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu faço é: a gente deve buscar uma experiência além da conversão? A gente deve buscar uma segunda bênção? Existe uma segunda bênção igualmente grande, igual à conversão? A gente deve buscar isso? Vamos entender um pouquinho. Primeira parte que vai falar sobre espírito vai aparecer lá em Joel. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o resultado de derramar o Espírito, o resultado de Deus derramar o Espírito, será a salvação. E é exatamente isso que Pedro vai dizer no discurso dele, lá de Atos, no dia de Pentecostes. Ele vai citar exatamente esse texto. E o que tem por aí? A gente viu na aula sobre interpretação de que muitas pessoas falam sobre batismo de Espírito Santo e com fogo. Mas a gente já viu que tem uma diferença entre você ser batizado no Espírito Santo e ser batizado com fogo. Quando a gente lê o texto todo, vai dizer que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim, é João Batista que está pregando, vem alguém muito mais poderoso do que eu. Vem Jesus, eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Ele vai juntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não é para melhorar a palha. A palha que vai ser queimada não fica melhor, ela foi queimada. Então aqui é muito claro em que o texto de Mateus, João está pregando um auditório misto, que lá existem crentes e existem incrédulos, e está dizendo claramente que Jesus vai separar os homens, vai botar o trigo no celeiro e vai queimar a palha, ou seja, está separando o crente do ímpio. Agora, quando a gente lê o texto de Atos 1 a 5, o negócio já muda um pouco. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Atos 1, de 1 a 5. Aqui é o comecinho do livro, está dizendo assim... Eu leio na NVI. Em meu livro anterior, isso é a narrativa de Lucas, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar. Ele está falando do Evangelho de Lucas. Até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estavam vivos. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui não tem mais fogo. Aqui Jesus está falando, ele não está falando, e eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Não, aqui não tem fogo. Aqui Jesus está falando para os discípulos, o auditório não é mais misto. Então aqui, para os discípulos, não teria batismo no fogo, só teria batismo no Espírito Santo. Não teria batismo com fogo, porque aqui todo mundo já era crente, já era convertido, já tinha aceitado Jesus. Então Jesus está pregando para os apóstolos. Olha que interessante o texto de Atos 2, de 1 a 4, que é o texto que a gente vai ver sobre o derramamento do Espírito. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, a qual estavam assentados. A gente já viu na aula passada sobre interpretação que a posição de oração dos judeus era em pé, ou seja, eles não estavam orando. E vieram o que parecia línguas de fogo, e que se derramaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui a língua foi uma manifestação do Espírito Santo que veio sobre os apóstolos que estavam ali, sobre os discípulos que estavam em Pentecostes. Então o Espírito Santo desce enquanto eles estavam sentados. A gente já viu a questão da posição do Espírito Santo, a posição dos judeus, ou seja, o Espírito Santo deixa claro que não tem nada que a gente possa fazer para mover isso, é ele que faz. E ó, outro negócio bastante interessante, pois em um só corpo, isso é Paulo pregando, Paulo escrevendo para os coríntios, pois em um só corpo pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo está falando para os coríntios, e a gente já viu como a igreja de Coríntio era uma igreja complicada, e ele está dizendo, pois em um só corpo todos fomos batizados. Ou seja, todo mundo já foi batizado. Era de se esperar que na igreja de Corinto, que era uma igreja complicada pra caramba, que tinha até incesto lá dentro, que alguns ali não tivessem sido batizados ainda no Espírito Santo. E ele ainda vai usar o verbo no passado, ou seja, nós já fomos. Todos fomos batizados, um ato no passado, em um só corpo, ou seja, o batismo no Espírito Santo forma o corpo de Cristo, forma a igreja. O batismo na água vai formar o corpo local. Como é que você vira membro de uma igreja? Você se batiza na água, e aí você vira membro daquela igreja local. Mas a igreja universal, e aqui não é a igreja universal do reino de Deus, estou falando da igreja universal do corpo de Cristo, aqui tá, por favor. O batismo no Espírito Santo é o que forma o corpo de Cristo, é o que vai formar aquilo que os teólogos chamam de igreja universal. Então, todos os crentes, Bia, todos os crentes em Jesus já foram batizados no Espírito Santo. E agora a gente vai entender um pouco melhor isso, por que a gente acredita nisso. Vamos ler o texto, vocês já lemos aqui o texto de Atos 2, de 1 a 4, em que os judeus recebem o Espírito Santo. Eles estavam tudo sentados, não estavam nem orando, de repente, pumba, desce o Espírito Santo sobre eles. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada, o Espírito Santo já desce sobre eles. Agora o negócio vai mudar um pouco. Vamos ler o texto de Atos 8, em que agora aqui são alguns samaritanos que vão receber o Espírito Santo. A igreja está crescendo, Jesus tinha falado que era Jerusalém, Samaria até os confins da terra. Vamos ler o que acontece, e eu peço que você me acompanhe aí na leitura, de Atos 8, de 12 até o 17. Eu leio assim: No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram neles e foram batizados na água. Tanto homens como mulheres, e o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhadas os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pera lá, mudou tudo então aqui, bagunçou. Por que os samaritanos precisam de imposição de mãos para receber o Espírito Santo? A gente precisa entender que os samaritanos, eles eram misturados, eles tinham uma mistura, eles não eram judeus, eles eram uma mistura entre os povos judeus e povos assírios e de outros povos que, quando os assírios invadiram a terra de Israel, levaram cativos e fizeram uma mistura não só de etnia, uma mistura racial, mas também uma mistura religiosa. Os samaritanos não acreditavam em todo o Velho Testamento igual aos judeus, eles acreditavam só na Torá, só nos 5 primeiros livros da Bíblia, só no Pentateuco. Então você concorda que aqui, se eles tivessem sido convertidos e precisassem ali usar a Bíblia, eles só iam ter os 5 primeiros livros da Bíblia, ia ser um cristianismo estranho. Você ia ter um cristianismo da Bíblia inteira e um cristianismo com uma parte só da Bíblia. Então aqui você precisa entender
que os samaritanos não recebem o Espírito Santo retém a bênção para que os samaritanos entendessem que eles precisavam estar debaixo da autoridade dos apóstolos. Então aqui, quando Pedro e João impõem as mãos sobre ele, eles entendem que eles estavam debaixo da autoridade dos apóstolos e por conta disso precisariam aceitar essa autoridade que vinha dos apóstolos. Um samaritano, um judeu não falava com um samaritano. Mas Jesus já tinha quebrado essa barreira quando ele conversa lá com a mulher de Samaria. A mulher lá da cidade de Sicar, do texto lá de João 4, em que ele está falando lá sobre a água, sobre a quem nunca tiver sede, tem aquele texto lá que todo mundo conhece bem, que ele está conversando com a mulher samaritana. Só que aqui eles não estão pregando em Sicar, aquela cidadezinha, eles estão pregando em Samaria. Então os samaritanos precisavam entender que aqui eles precisavam entender e precisavam estar debaixo da autoridade apostólica. Então, nesse momento, o Espírito Santo retém a bênção, ele retém essa bênção para que os samaritanos entendessem que eles precisavam estar debaixo da autoridade apostólica. Vamos lá agora para Atos 10. Agora são gentios que vão receber o Espírito Santo. E gentil já é um negócio totalmente fora, porque o samaritano ainda tinha uma conexão com o judeu. Porque por mais que ele tivesse sido misturado, e por mais que um judeu desprezasse um samaritano, ele ainda tinha alguma conexão com esse cara, porque eles ainda eram descendentes do mesmo Abraão lá atrás. Agora gentil não. Gentil era um negócio totalmente estranho, totalmente alheio. E aí o que acontece é que tem aquela história lá de que Pedro vai pregar na casa de Cornélio. E aí, se a gente lê a partir do 30, Cornélio vai responder: há 4 dias eu estava em minha casa, eu estou lendo aqui Atos 10, 30. Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora e às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão. E aí Pedro vai, só que ele vai incomodado, ele leva um monte de judeu com ele, porque um judeu não entrava na casa de um samaritano. Não entrava numa casa de um gentil, e Cornélio era gentil. E aí Pedro vai pregar, vai falar sobre Jesus. E aí ele começa a dizer assim que... Estou lendo aqui, agora percebo verdadeiramente que Deus, eu estou no 34, 35. Mas todas as nações aceitam que aquele que teme o Senhor e que é justo, vocês conhecem essa mensagem enviada de Deus ao povo de Israel, que fala as boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, com poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas. É Pedro que está pregando, ele é um apóstolo, ele é uma testemunha. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez com que fosse visto não por todo o povo, mas por algumas testemunhas que designara de antemão. Ele nos mandou pregar, estou no 42, ao povo. Aí no 43, todos os profetas dão testemunho dele. E aí no 44 vai dizer assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram essa mensagem. Aqui, com os gentios, não tem imposição de mão. Aqui Pedro ainda está pregando e o Espírito Santo já desce. E não tem imposição de mão por uma coisa muito fácil. Pedro não faria isso. Pedro não faria isso. Quando ele vai para Jope, quando ele vai para encontrar com Cornélio, ele vai incomodado, ele leva um monte de judeu com ele para testemunha, para provar que ele não estava fazendo nada errado. Tanto é que no 11, 15, a gente vê que a igreja não gostou. Se você lê aí na sua Bíblia o título, não sei se tem título ou não, na sua Bíblia, a minha tem, a NVI tem o título do capítulo 11, é assim: Pedro explica-se perante a igreja. A igreja não gostou que o Espírito Santo tinha descido sobre gentios. A igreja não gostou disso. A igreja não gostou disso. E aí Pedro vai dizer: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós no princípio. Quando que eles foram batizados? No princípio.
Então aqui o Espírito Santo não retém a bênção. Porque os gentios não tinham outra Bíblia, eles não tinham Bíblia nenhuma. Para eles era muito fácil aceitar a autoridade apostólica. Para eles era muito fácil entender que no momento que a partir do momento que eles aceitassem Jesus, eles poderiam seguir a Bíblia, seguir os ensinamentos daquilo que Jesus faz. Agora os discípulos de João Batista, de novo vai ter imposição de mão aqui. Ao 19, de 1 a 6. Agora é Paulo que vai encontrar uns discípulos de João Batista. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as altas regiões, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aqui eu pergunto para vocês, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Paulo já deu a resposta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles respondem, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Era um batismo de arrependimento, era aquele batismo que João tinha pregado lá no texto de Marcos, de Mateus, aliás, que era um batismo de arrependimento. Vocês precisam se arrepender, vocês estão numa caminhada errada. E aí Paulo vai dizer no 4 assim, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então aqui tem de novo imposição de mãos. Por quê? Porque eles eram discípulos de João Batista. Porque senão eles iam ser cristãos de João Batista, ia ter uma divisão, ia ter uma subdivisão ali de discípulos de Jesus, de cristãos discípulos de João Batista. Não tem que ser discípulo de João Batista, aqui eles tinham que ser discípulos de Jesus. Então eles tinham que passar a acreditar em tudo aquilo que, de novo, os apóstolos trouxessem para eles. Então existe essa diferença de que o batismo no Espírito Santo vai acontecer automaticamente para os judeus, enquanto eles nem estavam orando, vai acontecer automaticamente com os gentios, mas com os samaritanos e com os discípulos de João Batista tem imposição de mãos. Porque existe essa diferença, e eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Aí eu pergunto de novo, a gente deve buscar uma experiência além da conversão? Por que os apóstolos não foram batizados quando eles creram? Por uma resposta muito simples, está lá em João 7, de 37 a 39. Porque os apóstolos só foram receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por que eles não receberam quando creram, que foi aquilo que Paulo disse para os discípulos de João Batista? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que os apóstolos não receberam o Espírito Santo quando eles creram? Vamos ler lá o 7, 37 a 39. Que diz assim, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Por que eles não receberam o Espírito Santo quando eles creram? Porque Jesus ainda estava lá. Então não tinha como ser batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo só seria dado para aqueles que crescem depois. Se a gente comparar o texto de João 16, é bem interessante, porque fica ainda mais claro. João 16, 7 e 8 diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aqui Jesus está conversando com os discípulos, ele está indo para morrer, ele sabe que ele vai morrer, é o discurso final de Jesus. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é para isso que vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para glorificar Jesus, o Espírito Santo aponta Jesus. E é por isso que os apóstolos não receberam o Espírito Santo quando eles creram, porque eles creram enquanto Jesus ainda estava com eles.
Não há nenhum apóstolo no Novo Testamento recomendando o batismo no Espírito Santo. Isso não, você não vai achar nenhum texto bíblico em que eles vão recomendar que você tenha o Espírito Santo. Mas a gente deve buscar, sim, a plenitude do Espírito. Paulo vai dizer em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. E aqui tem um ponto muito interessante, de que por mais que a gente já tenha sido batizado no Espírito Santo, quando a gente creu em Jesus, ou seja, no momento da sua conversão você é batizado no Espírito Santo, a gente sim precisa orar por plenitude do Espírito, comunhão com o Espírito, é você desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Se você está sofrendo por um pecado que você luta contra ele o tempo inteiro, você precisa de plenitude do Espírito. O Espírito Santo tem muito mais para dar para a gente do que aquilo que a gente tem feito, do que aquilo que a gente tem realizado. A gente pode fazer muito mais, a gente pode, através do Espírito Santo, fazer muito mais, e a gente deve buscar um relacionamento íntimo com Deus. A gente tem que clamar por avivamento espiritual, a gente tem que buscar ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que glorifica Jesus e vai ser o Espírito Santo que vai executar a obra de Deus no mundo através de nós. É através de nós que o Espírito Santo age. Tem uma frase muito legal do John Stott que vai dizer assim: quando pecadores se arrependem e creem, Jesus não somente tira os seus pecados. Ou seja, quando você se arrepende, quando você crê, você não está simplesmente sendo salvo do inferno. Jesus morre pela gente não para nos tirar do inferno, não é para isso. Jesus ele morreu pela gente para que a gente pudesse ter comunhão de novo com Ele, ter comunhão de novo com Deus, ter comunhão de novo com Deus e fazer as obras do Espírito. E esse é um livro muito interessante, é esse aqui, ó, que fala sobre batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito. Com esse autor eu concordo muito mais do que o anterior. E ele vai falar sobre o mover do Espírito Santo. E ele vai explicar muito mais desse assunto se você quiser se aprofundar mais.